Olá, essa é a nossa primeira aula de projetos, de oficina de projetos, referente ao tema programação para o ensino de física. Nessa primeira aula, nós iremos falar de alguns conceitos iniciais, que são muito importantes na hora de programar, ok? Basicamente falaremos um pouco sobre a história do computador e sobre alguns conceitos em torno do computador. Vamos lá? O que significa a palavra computação? Se você pegar um dicionário, você vai ver que computar é a mesma coisa que calcular, fazer uma conta, Então, quando a gente pensa em computador, na sua origem, computador é uma máquina capaz de fazer conta. E nesse sentido, a gente pode dizer que o ábaco, um instrumento muito antigo, é um computador, tá? Isso também vai explicar por que a computação é tão vinculada aos matemáticos, até hoje, na USP, a computação, a área de computação, a área de graduação, pós-graduação na área de informática e computação, está tendo seus cursos oferecidos pelo IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística da USP, ok? Tamanha a vinculação com os matemáticos. E como é que o computador de hoje, o computador moderno de fato começou? Como é que a história desse computador programável teve início? Babbage, eu não sei se é assim que pronuncia, espero que seja, Charles Babbage, ele é considerado por muitos o pai da computação, mas vale mencionar que ele mesmo não construiu um computador, ele apenas idealizou, tá? Na época dele ele não tinha recursos para fazer esse computador. Então ele imaginou uma máquina que seria uma máquina programável, que permitiria fazer várias contas, várias funções, etc., de maneira programável, tá? E baseado na ideia de Babbage, Augusta Ada King acaba criando o primeiro programa, então o primeiro conjunto de instruções que funcionaria no computador que Babbage idealizou. E como eu falei antes, essa máquina analítica de Babbage não foi construída, ok? Ele não tinha recurso na época para construir. Bom, então quais foram os primeiros computadores programáveis? O que acontece? Não no século XIX, que é no século do Babbage, mas no século XX, vão surgir as primeiras máquinas, principalmente impulsionado pela Segunda Guerra. Vale dizer que em período de guerras é um período que a ciência e a tecnologia costuma avançar muito rápido, justamente porque existe uma emergência a ser vencida, e é possível fazer um paralelo com a questão do Covid-19 que a gente está vivendo hoje, Nunca na história da humanidade se teve uma pesquisa em cima de vacina feita de maneira tão acelerada, Então, quando a gente de fato está numa guerra, está numa emergência, a ciência e a tecnologia avançam mais rápido, ok? Então, esses computadores programáveis, eles usavam a álgebra de Boole e ainda usam, A álgebra de Boole é uma álgebra feita para lidar com números binários, 0 e 1, E acabam surgindo várias máquinas. Eu citei alguns nomes aqui, eu não vou me ater muito, mas vale a pena vocês pesquisarem na internet, tanto a máquina de Alan Turing, como a Mark I, o ENIAC, e ao pesquisar, vocês vão perceber que essas máquinas são muito grandes, perto do padrão de computador que nós temos hoje, Então os primeiros computadores eram imensos. Vou parar um pouquinho a aula e vamos para o primeiro questionário. Daqui a pouco a gente continua, ok?